Um milionário não acreditou quando viu uma idosa de 73 anos desmaiada em seu banheiro. Antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhuma história incrível como essa. Vamos lá! Gael Vasconcelos, um milionário de 45 anos, retornava de uma viagem de negócios no exterior, sentindo o peso da rotina e o vazio da vida que, apesar das riquezas, parecia sempre incompleta. Sua mansão luxuosa no bairro Cidade Jardim, em São Paulo, era o reflexo de seu sucesso. Carros caros, móveis sofisticados, uma casa que parecia um museu. Mas, no fundo, algo ainda faltava. Quando entrou na casa, foi recebido pelo cheiro familiar de perfume e limpeza, o som suave de uma música clássica ao fundo e, claro, a presença constante de Delfina Amarantes, sua governanta de 73 anos, que cuidava da casa e de suas necessidades desde a infância. Delfina sempre foi mais do que uma simples funcionária. Ela tinha sido uma espécie de figura materna para Gael, que não conheceu a mãe por muito tempo e perdeu o pai quando ainda era jovem. Ao caminhar para o fundo da casa, Gael notou algo estranho. A luz do banheiro estava acesa e a porta entreaberta. Com o senho franzido, ele se aproximou e empurrou a porta com um toque suave. Foi então que o susto veio. Delfina estava ali, no chão, desmaiada, com o rosto pálido e os cabelos espalhados pelo azulejo frio do banheiro. Instintivamente, Gael correu até ela. Seus dedos tocaram a pele dela, que estava gelada. Delfina! O que aconteceu? Ele gritou, mas não obteve resposta. O coração de Gael batia forte enquanto ele tentava manter a calma. Delfina sempre fora saudável, parecia até mais forte do que ele em muitos aspectos. Ela tinha uma resistência que impressionava, mas agora, ali, no chão, era como se a vida tivesse sido arrancada dela. Gael pegou o telefone rapidamente e ligou para a emergência. Preciso de ajuda, minha governanta desmaiou. Rápido, por favor. Enquanto aguardava a chegada da ambulância, um turbilhão de pensamentos passava por sua cabeça. Como isso aconteceu? Ela estava bem até ontem. Como poderia cair assim, sem mais nem menos? Delfina nunca havia dado sinais de fraqueza. Com suas mãos calejadas de tanto trabalho e seu rosto marcado pelas rugas da vida, ela era forte, firme, uma rocha. Mas por que ela estava ali, caída no chão, sem vida? Gael sentiu uma pontada de culpa, como se tivesse deixado passar algo importante. Talvez ela estivesse doente há muito tempo, e ele não tivesse percebido. Mas nunca poderia imaginar que aquilo era apenas o começo de uma revelação que mudaria sua vida para sempre. O médico chegou em poucos minutos, levando Delfina para o hospital, enquanto Gael ficou na mansão, imerso em seus próprios pensamentos. Será que ela já está bem? Será que vou perder a única pessoa que se importa comigo, a única que nunca me abandonou? Ele pensava. Sentado na sala, a mansão parecia agora fria e impessoal, como se todas as suas conquistas materiais não pudessem preencher o vazio que ele sentia naquele momento. Minutos depois, o telefone tocou. Era do hospital. A enfermeira na linha explicou rapidamente que Delfina estava consciente, mas que precisaria de mais exames para entender o que havia acontecido. Gael pediu para ir imediatamente ao hospital, sem hesitar. Ele sabia que, mesmo sendo um homem de negócios frio e calculista, com milhões em contas bancárias e um império a cuidar, uma coisa ele não podia negar: Delfina sempre fora uma parte essencial de sua vida. No hospital, ele aguardava impaciente no corredor. O que poderia ter causado o desmaio repentino de Delfina? Os médicos haviam mencionado algo sobre uma condição rara que ela tinha, mas ele não sabia do que se tratava. Quando o médico finalmente apareceu, seu semblante sério causou uma sensação de apreensão em Gael. Senhor Vasconcelos, disse o médico com um olhar grave, há algo que você precisa saber sobre Delfina. Ela tem uma ligação muito mais profunda com sua família do que você imagina. Gael o encarou confuso. Como assim? Delfina sempre trabalhou para minha família, ela era apenas uma governanta. O médico suspirou antes de continuar. Não é bem assim, senhor. A senhora Delfina não é apenas sua governanta. Ela tem um vínculo de sangue com a sua família, um vínculo que foi mantido em segredo por muitos anos. Essas palavras atingiram Gael como um golpe. O que o médico estava dizendo? Delfina, a mulher que sempre esteve ao seu lado, uma simples governanta para ele, na verdade,
tinha um segredo tão profundo? Ele não conseguia processar. Como isso poderia ser possível? Quem era Delfina de verdade? O médico pediu para que Gael seguisse até a sala de exames, onde um especialista poderia explicar melhor. Mas, antes de sair, o médico o olhou de novo. Prepare-se, Sr. Vasconcelos. O que você descobrirá mudará sua vida. Com o coração acelerado e a mente confusa, Gael sentiu que estava prestes a entrar em um território desconhecido, onde as certezas de sua vida, sua fortuna e até sua própria identidade estavam prestes a ser questionadas. O que será que ele descobriria sobre Delfina? E como isso afetaria sua visão sobre tudo o que ele acreditava ser verdade? Gael Vasconcelos caminhava sem rumo pelos corredores do hospital, com a mente uma verdadeira tempestade. As palavras do médico ainda ecoavam em sua cabeça, como um som distante que ele não conseguia afastar. Delfina tem um vínculo de sangue com a sua família, um vínculo que foi mantido em segredo por muitos anos. Ele tentava processar aquilo, mas a cada passo, sua mente parecia mais confusa. Como uma mulher que, até ontem, ele considerava uma funcionária, poderia ter qualquer ligação com sua família? Isso parecia uma piada cruel, algo sem lógica. O hospital estava silencioso, apenas o som do seu passo apressado quebrava a quietude. Quando ele entrou na sala de exames, o especialista que o aguardava não fez rodeios. O médico estava pronto para explicar a situação, mas havia algo no seu olhar que fazia Gael se sentir mais desconfortável ainda. Algo estava prestes a ser revelado, e ele sabia que não seria algo simples de digerir. Sr. Vasconcelos, começou o médico, a senhora Delfina Amarantes é, na verdade, filha de um homem muito importante da história de sua família. Gael franziu a testa, tentando entender. Como assim? Ele perguntou, quase sem saber o que dizer. Delfina não tem filhos. Ela sempre me disse que não tinha ninguém. Como isso pode ser verdade? O médico suspirou, como se estivesse esperando por aquela dúvida. Ele então começou a explicar. Há muitos anos, sua família, mais especificamente, seu pai, Alcebiades Vasconcelos, se envolveu em um conflito legal que acabou resultando na perda de uma propriedade valiosa. Essa propriedade pertencia à família de Delfina, e ela foi expulsa de sua terra natal quando ainda era jovem. Gael estava atônito. Sua mão se apoiou sobre a mesa, tentando se manter firme. Ele não queria acreditar. Seu pai, um homem respeitado e poderoso, envolvido em algo tão injusto? Ele sempre ouvirá histórias sobre como Alcebiades tomara decisões difíceis, mas nada o prepararia para ouvir aquilo. Aquelas palavras pareciam uma acusação direta ao legado que ele havia herdado e respeitado. O médico continuou. Delfina foi forçada a deixar sua terra e viver em extrema pobreza. Por anos, ela lutou para sobreviver, enquanto sua família vivia na riqueza. Mas o que você não sabe é que sua mãe, a esposa de Alcebiades, era irmã de Delfina. Ela, sua mãe, e Delfina eram unidas por laços de sangue. Por isso, Delfina sempre esteve tão próxima de sua família, e por isso ela passou a ser sua governanta quando você ainda era um garoto. Gael sentiu uma mistura de choque e raiva. Como ele nunca soubera disso? Como não percebeu que a mulher que ele via como uma simples funcionária era, na verdade, uma parte vital de sua própria história? A ligação entre os dois estava ali, o tempo todo, bem debaixo de seu nariz. Ele sentiu o peso da injustiça cometida por seu pai, a dor de uma família separada, e a traição silenciosa que se estendia por gerações. Mas, como posso acreditar nisso? Gael perguntou, agora com a voz trêmula. O médico deu um suspiro profundo, como se soubesse que esta seria a pergunta que mais o perturbaria. Eu entendo sua dúvida, Sr. Vasconcelos. Mas existe algo mais que você precisa saber. Delfina nunca quis revelar essa verdade para você. Ela sabia do impacto que isso teria sobre a sua vida. Ela queria proteger você de uma verdade que poderia destruir a imagem que você tem de seu pai. Gael estava paralisado. Ele não sabia como reagir. Cada pedaço de informação que ele recebia parecia empurrá-lo para uma realidade que ele não reconhecia. Como ele deveria lidar com isso? Como ele deveria olhar para a mulher que sempre teve como uma figura materna, agora sabendo que ela possuía o direito de parte da sua fortuna, um direito que fora negado a ela por seu próprio pai? Mas o que aconteceu depois?
Gael perguntou, a voz mais baixa agora. O médico olhou para ele, com uma expressão de pesar. Delfina nunca quis brigar pela herança, mas a verdade é que ela tem direito a uma parte significativa do que sua família conquistou, Sr. Vasconcelos. Isso inclui uma grande porção do terreno que seu pai tomou da família dela. E, embora ela tenha se esforçado para viver humildemente, não podemos ignorar a injustiça que foi cometida. Gael sentiu uma dor crescente no peito. Como ele poderia encarar essa situação agora? Ele sentia uma culpa esmagadora, sabendo que sua fortuna tinha sido construída sobre as ruínas de outra família. Ele olhou para o médico, que parecia esperar uma reação mais forte, mas Gael se manteve em silêncio, processando o impacto da revelação. Eu preciso ver Delfina agora, ele disse, finalmente. Quero entender tudo. Quero saber o que ela pensa sobre isso. O médico assentiu, sabendo que essa conversa era só o começo. Gael sabia que, a partir daquele momento, nada em sua vida seria mais o mesmo. Ele estava prestes a confrontar uma verdade dolorosa, uma verdade que poderia mudar o curso de sua história para sempre. Quando Gael entrou no quarto de Delfina, ela estava sentada na cama, olhando pela janela, como se estivesse esperando por algo. Ao vê-lo entrar, ela sorriu timidamente, mas seu sorriso parecia forçado. Ela sabia que Gael já sabia a verdade. Ela havia esperado esse momento, mas sempre temera que a revelação fosse mais dolorosa do que qualquer outra coisa. Gael, ela disse suavemente, eu sabia que isso seria difícil para você. Mas você tem o direito de saber quem sou realmente. Gael olhou para ela, a dor em seu coração misturada com uma sensação de impotência. Ele havia crescido ouvindo histórias sobre sua família, sobre seu pai, sobre a fortuna que ele herdara. Mas agora, a realidade estava se mostrando de uma maneira cruel e inesperada. Ele não sabia o que fazer com a verdade. Não sabia como lidar com a dor que sentia, nem como remediar a injustiça do passado. Mas uma coisa ele sabia: ele precisava fazer algo. Não podia simplesmente ignorar o que acabará de descobrir. Gael Vasconcelos estava sentado à beira da cama de Delfina, tentando processar tudo o que acabará de descobrir. O quarto estava silencioso. A única coisa que se ouvia era o som baixo da respiração de Delfina. Ela estava mais tranquila do que ele imaginava. O choque da revelação já havia se dissipado, mas para Gael, a tempestade estava só começando. Ele olhou para ela, sentada na cama, com seu semblante sereno, e se perguntou como alguém que passou tanto tempo escondendo uma verdade tão importante poderia parecer tão calma agora. Delfina o observava com uma paciência que ele jamais imaginaria nela. Gael estava inquieto, sua mente fervilhava com perguntas que ele não sabia como fazer. Delfina, ele começou, a voz baixa, mas carregada de emoções. Eu não sei o que pensar. O que o meu pai fez foi inaceitável. Como ele pôde agir assim? Delfina baixou a cabeça por um momento, antes de olhar diretamente nos olhos de Gael. Eu sabia que você não iria entender. Não queria que você soubesse, Gael. Sua vida, sua visão sobre o seu pai, tudo seria destruído se você soubesse disso. E eu não queria ser a culpada por isso. Gael sentiu um aperto no coração. Ele sabia que a verdade era difícil de engolir, mas sentia que tinha o direito de saber. Não só para entender quem ele era, mas para entender de onde vinha toda a fortuna que ele agora possuía. Mas você não entende. Eu herdei isso tudo sem saber que estava construído sobre a dor de outra pessoa. O que meu pai fez foi uma grande injustiça. Como eu posso continuar com isso? Delfina olhou para ele com suavidade, como se compreendesse a turbulência interna que ele estava enfrentando. Gael, eu não estou te culpando. Eu não guardo rancor. A dor do passado foi grande, mas você não precisa carregar esse peso sozinho. Não é você quem tem que corrigir tudo, é o seu coração que precisa se abrir. O que você fizer com a sua fortuna agora é o que importa. O que você fizer com o que herdou, isso sim vai definir quem você é de verdade. Gael sentiu uma espécie de alívio ao ouvir aquelas palavras. Mas, ao mesmo tempo, o peso da responsabilidade caiu sobre ele de uma forma avassaladora. O que fazer com a riqueza e o poder que ele possuía? Como ele poderia corrigir o erro do passado sem prejudicar a sua própria vida? Ele não sabia.
Durante semanas, Gael mergulhou em uma busca por respostas. Ele consultou advogados, especialistas em história de família, e buscou entender a fundo tudo o que havia acontecido entre o seu pai e a família de Delfina. Ele descobriu que, além da disputa pelo terreno, havia uma série de mentiras e manipulações que haviam sido usadas para silenciar a verdade por tanto tempo. O terreno em questão era valioso, não apenas pela sua localização privilegiada, mas também pelo potencial de desenvolvimento urbano que ele oferecia. Quando seu pai adquiriu a propriedade, ele fez isso com o conhecimento de que era uma área de interesse, algo que poderia gerar milhões para sua família. O que Gael não sabia era que o terreno originalmente pertencia à família de Delfina, e, com o tempo, seu pai usou de artifícios legais para tomar posse da terra, deixando Delfina e seus pais em uma situação desesperadora. Ela havia sido forçada a viver em condições precárias, enquanto sua família perdia tudo. A cada novo detalhe revelado, Gael sentia que mais uma camada de sua realidade se desmoronava. Ele começava a questionar tudo o que sabia sobre sua família, sobre seu pai, e até mesmo sobre sua própria trajetória de vida. A herança que ele receberá não era uma bênção, mas um peso. E mais do que isso, ele sentia que precisava reparar de alguma forma a injustiça cometida contra Delfina. Mas como? Como corrigir um erro que acontecerá há décadas atrás? Em um encontro com seus advogados, Gael tomou uma decisão. Ele iria devolver parte da fortuna da família Delfina, não como uma doação, mas como uma reparação. Ele sabia que ela não queria, de forma alguma, o dinheiro. Mas Gael não podia simplesmente ignorar o que tinha descoberto. Ele queria que ela tivesse o que lhe era de direito. Eu não posso te devolver o que foi perdido, Delfina, mas posso fazer algo para que você não continue vivendo no anonimato, sem ser reconhecida pelo que fez por mim e pela minha família. Quero que a minha família e a sua possam, de alguma forma, encontrar uma reconciliação. Por isso, vou transferir parte de minha fortuna para você, para que, de alguma maneira, você possa fazer o que quiser com isso. Delfina olhou para ele, como se estivesse tentando decifrar suas palavras. Gael, não é sobre o dinheiro. Nunca foi. Eu sempre cuidei de você porque você era como um filho para mim. Isso sempre foi o mais importante. Eu só não quero que você carregue esse peso por algo que não tem controle. O que importa agora é que você tome uma decisão baseada no que é justo. Gael sabia que, mais do que o dinheiro, o que Delfina estava pedindo era sua sinceridade, sua ação verdadeira em prol de uma reparação. Não se tratava de corrigir tudo o que tinha sido feito, mas de dar um passo em direção a uma mudança real. E foi naquele momento que ele teve certeza de que o caminho certo seria aquele em que ele reconstruiria o que fora destruído pela ganância e pela mentira. Foi com esse pensamento que Gael começou a planejar o futuro. Não só o futuro de sua própria fortuna, mas o futuro de Delfina e, de alguma forma, o de sua própria consciência. Ele sabia que a estrada à frente seria difícil, mas estava determinado a fazer o que fosse necessário para corrigir o passado, para que, finalmente, ambos pudessem encontrar a paz que tanto buscavam. Gael não conseguia mais tirar Delfina da sua mente. Nos dias que se seguiram à conversa em seu quarto, ele havia se sentido como se estivesse preso entre dois mundos. De um lado, estava o homem que sempre conheceu, o herdeiro de uma fortuna construída através do trabalho de seu pai, e do outro, estava o homem que começava a ver a verdade, um homem disposto a corrigir as injustiças do passado, mesmo que isso significasse confrontar sua própria história. O peso da decisão o sufocava, mas algo dentro dele o impulsionava a seguir em frente. Ele não queria que a memória de seu pai fosse marcada por esse erro irreparável. Gael sabia que as consequências da sua decisão não seriam fáceis, mas ele não queria deixar passar mais tempo sem agir. Afinal, o passado não poderia ser apagado, mas talvez, ao menos, ele pudesse fazer algo para que o futuro fosse mais justo. Delfina estava em sua casa há semanas, desde que o incidente de sua queda no banheiro acontecerá. Ela estava fisicamente melhor, mas Gael sabia que a recuperação emocional de tudo o que havia acontecido ainda levaria tempo. Durante esse período, ele procurou entender ainda mais sobre a família de Delfina, seus laços e o impacto que a perda do terreno havia causado na vida dela. Ela o havia feito entender algo fundamental: não era o dinheiro que importava para ela. Mas o que ele descobriu por meio dos relatos de antigos conhecidos de sua família foi ainda mais revelador. Delfina, antes da perda da propriedade, havia sido uma mulher vibrante, cheia de sonhos.
e seus pais eram pessoas respeitadas na cidade, conhecidos pela honestidade e pela generosidade. A morte deles foi um golpe profundo para ela, mas a perda do terreno foi o que a deixou completamente sem chão, arrancando de sua vida qualquer possibilidade de reconstrução. Agora, Gael sentia uma necessidade urgente de encontrar uma maneira de não apenas corrigir a situação financeira de Delfina, mas também de restaurar sua dignidade. Foi então que teve uma ideia: criar um centro para idosos, um lugar onde ela pudesse não só morar, mas também fazer o que mais amava, cuidar de pessoas. Esse centro seria um local que homenagearia sua história e serviria como um símbolo de reparação, uma forma de reconstruir o que havia sido perdido para ela, mas também para outros que, como ela, haviam sido deixados para trás pela sociedade. Mas ele sabia que essa ideia não seria simples. A criação de um centro como aquele exigiria investimentos, planejamento e muito trabalho. Gael se viu novamente diante de uma decisão difícil. Ele poderia manter sua fortuna intacta, vivendo com ela do jeito que sempre viverá, ou poderia dar um passo em direção a uma mudança profunda, um passo que afetaria não só a sua vida, mas a de muitas outras pessoas. Nos dias que se seguiram, Gael dedicou-se a reunir uma equipe de arquitetos e especialistas em gestão de projetos sociais. Ele sabia que a missão era grande, mas a sua visão estava clara. O centro seria um local onde idosos poderiam encontrar não apenas cuidados médicos e de bem-estar, mas também uma comunidade que os acolhesse, devolvendo-lhes o valor e a dignidade que mereciam. Enquanto isso, Delfina estava ao seu lado, ajudando em cada etapa, mesmo com sua saúde ainda fragilizada. Ela não queria ser apenas uma espectadora. Ela queria participar ativamente da criação do projeto. Para ela, isso não era apenas sobre dinheiro ou propriedade, mas sobre devolver ao mundo algo que ela sentia ter sido tirado dela. Gael, eu não sou mais uma jovem. Eu sei disso. Mas se eu puder ajudar, mesmo que seja um pouco, eu quero estar ao seu lado neste projeto, disse Delfina certa tarde, quando ambos revisavam os esboços do projeto do centro. Ela parecia mais animada do que ele jamais a vira em meses. Você tem mais poder do que imagina, Delfina, respondeu Gael, com um sorriso sincero. Esse centro será o que você sempre sonhou em construir. Você sempre foi uma cuidadora, e agora poderá cuidar de muitos, muitos mais. Ao longo das semanas seguintes, a visão de Gael começou a tomar forma. O terreno onde o centro seria construído estava localizado em uma área estratégica da cidade, perto de hospitais e centros de lazer para idosos. Ele sabia que a localização não só ajudaria na mobilidade dos residentes, mas também atrairia a atenção da comunidade, dando ao centro um caráter de relevância e importância social. Delfina, apesar de seu passado difícil, sentia uma renovada energia ao ver o projeto ganhando vida. Ela começou a ver a oportunidade não apenas como uma maneira de corrigir os erros do passado, mas também como uma chance de mostrar que mesmo depois das maiores adversidades, era possível construir algo belo, algo que ajudasse os outros. O relacionamento entre Gael e Delfina também estava mudando. Ele não mais a via apenas como sua governanta ou uma mulher idosa com um passado doloroso. Delfina estava se tornando uma verdadeira mentora para ele, uma pessoa que lhe mostrava, com suas ações e palavras, que o maior tesouro da vida não era a riqueza material, mas a capacidade de recomeçar, de fazer o bem aos outros. Foi uma tarde de sol, enquanto ambos estavam na varanda da mansão, que Gael decidiu tomar a atitude que mudaria para sempre o curso de sua vida e a de Delfina. Ele sabia que, se tudo fosse dar certo, aquele seria o momento de realmente reparar as feridas do passado. Delfina, disse ele, com a voz firme, eu quero que você saiba que tudo o que fiz até agora, tudo o que estou fazendo, é para corrigir a história. Não só por você, mas por todos aqueles que, como você, foram prejudicados pelo egoísmo. Quero que saiba que, de agora em diante, sua vida vai ser diferente. Delfina sorriu, os olhos brilhando com a esperança de quem finalmente acreditava que as coisas poderiam ser diferentes. Eu sempre acreditei em você, Gael. E agora, mais do que nunca, sei que tudo o que aconteceu tem um propósito. O futuro é nosso para construir. E, com essa promessa de redenção, Gael e Delfina começaram a escrever juntos uma nova história, uma história de cura, transformação e esperança. Não mais entre patrão e empregada, mas como aliados, lutando para devolver ao mundo o que havia sido tirado deles. O verdadeiro legado de Gael começava ali, não apenas um homem rico, mas um homem que finalmente entendia que a maior fortuna era a de se redimir. O projeto de Gael e Delfina estava começando a ganhar forma,
mas as sombras do passado ainda pairavam sobre eles. Quando o centro para idosos finalmente começou a ser construído, o peso da história de Delfina parecia finalmente aliviar um pouco, mas a verdade ainda estava lá, pendendo sobre as decisões de Gael. O que ele faria, agora que sabia a verdade sobre sua família? Era impossível apagar o que aconteceu, mas a culpa ainda o perseguia. Ele precisava se libertar desse peso. Naquela tarde, Gael estava revisando documentos em seu escritório, distraído pela vista das obras sendo erguidas no terreno. Cada tijolo, cada pedaço de cimento representava uma parte de sua reparação, mas seu olhar estava perdido, pensando no que mais poderia fazer. O telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. Era sua assistente, Daniela. Senhor Gael, a senhora Isabel Vasconcelos, sua tia, está na entrada. Ela gostaria de falar com o senhor, disse Daniela, um pouco hesitante. Isabel, a tia de Gael, era uma figura importante na vida da família Vasconcelos. Sua presença sempre foi imponente, e embora fosse muito próxima de seu pai, Gael sempre sentiu que ela não compartilhava de sua visão sobre os valores da vida. Ela se importava com o status, com a preservação do legado da família. Gael, por outro lado, começava a questionar esses mesmos valores. Pode deixá-la entrar, disse Gael, colocando o telefone para baixo. Ele sabia que a visita de Isabel não seria uma simples visita de cortesia. Algo estava prestes a acontecer, e ele não sabia ao certo o que esperar. Isabel entrou no escritório com sua postura elegante, mas com uma expressão séria. Seus olhos, como sempre, estavam penetrantes, tentando medir a reação de Gael. Gael, vi que as obras estão andando bem. Fico feliz em ver que você está fazendo algo produtivo. Sim, tia, estamos progredindo. O projeto está tomando forma. Mas, diga-me, o que atrasa até aqui? Gael perguntou, tentando manter a calma. Isabel se aproximou da mesa, com um olhar mais investigativo. Você está realmente disposto a arriscar tudo por uma causa como essa? Tenho ouvido rumores sobre a tal governanta, Delfina. Ela sempre esteve por aí, mas nunca imaginei que você fosse dar tanta atenção a ela. Gael sabia que aquela conversa não seria fácil. Sua tia sempre teve uma visão limitada e fria sobre as pessoas, principalmente as que não faziam parte da alta sociedade. Ele não sabia como, mas agora se sentia mais firme em suas escolhas, mais certo de que estava fazendo a coisa certa. Delfina não é apenas uma governanta, tia. Ela tem uma história, e essa história está ligada à nossa própria história. Eu decidi fazer o que for necessário para corrigir o que foi feito de errado no passado, e ela faz parte disso, respondeu Gael, com firmeza, sem hesitar. Isabel ficou em silêncio por alguns segundos, analisando cada palavra que Gael havia dito. Eu entendo que você está em uma fase de mudança, Gael. Mas tenha cuidado. Esse projeto pode acabar sendo um reflexo de sua fragilidade, de sua busca por algo que não se pode comprar. Não se esqueça de onde veio a nossa fortuna. Gael sentiu o peso das palavras de sua tia, mas em vez de se intimidar, ele sentiu algo ainda mais forte. Era uma sensação de revolta contra a visão egoísta de Isabel. Ele sabia que a verdadeira riqueza não estava nos bens materiais, mas nas conexões genuínas que construímos com os outros. Eu já decidi, tia. E esse é o meu caminho. Eu não vou voltar atrás, disse ele, com firmeza. Isabel suspirou, parecendo derrotada, mas não desistiu. Tudo bem, Gael. Mas lembre-se, um nome como o nosso nunca deve ser manchado por ações impensadas. Só espero que, no fim, você não se arrependa. Com essas palavras, Isabel se virou e saiu do escritório. Gael ficou ali, imerso em seus pensamentos. A conversa com sua tia tinha sido reveladora. Ele sabia que estava tomando um rumo que iria contrariar muitas expectativas, mas também sabia que não poderia mais viver nas sombras do passado. Delfina e o projeto de recuperação eram agora o seu compromisso com a verdade e a justiça. Naquela noite, Gael não conseguiu dormir direito. O peso das palavras de Isabel estava martelando em sua mente, mas ele não podia mais voltar atrás. O projeto do centro estava agora em suas mãos, e com ele, a oportunidade de não apenas corrigir os erros do passado, mas também de criar um legado verdadeiro, um legado de redenção e generosidade.
Delfina, embora ainda frágil em sua saúde, estava ao seu lado durante esse período. Ela o ajudava a tomar decisões sobre a construção do centro e estava mais animada a cada dia. Quando Gael lhe contou sobre a conversa com Isabel, Delfina simplesmente sorriu, uma expressão de compreensão tranquila em seu rosto. Gael, você sabe o que é certo. E quando fazemos o que é certo, nada mais importa. O mundo vai olhar para o que estamos fazendo aqui e verá que estamos reconstruindo mais do que um prédio. Estamos reconstruindo vidas, disse Delfina, com sua voz suave, mas cheia de sabedoria. As palavras de Delfina acalentaram o coração de Gael, e pela primeira vez em semanas, ele sentiu que estava realmente no caminho certo. Ele não estava apenas reconstruindo o que havia sido perdido, mas também construindo algo ainda mais valioso, uma nova visão para sua vida e para o legado de sua família. O projeto do centro continuou, e Gael sabia que ainda haveria muitos desafios pela frente. Mas, com Delfina ao seu lado, ele finalmente sentiu que estava fazendo a diferença. E talvez, no final, fosse isso o que realmente importava. O mês de julho estava se despedindo com um calor insuportável em São Paulo. Mesmo dentro da mansão de Gael Vasconcelos, o clima parecia abafado. Ele olhou pela janela de seu escritório, onde a vista dava para o projeto do centro para idosos em construção. A ideia de transformar aquele terreno em algo que ajudasse outras pessoas ainda parecia surreal. Mas ele sabia que, no fundo, estava fazendo a coisa certa. Isso não faz parte da história, mas quero saber, de onde você está assistindo? Comente aqui, deixe seu like e inscreva-se no canal. Agora sim, vamos para a história. No entanto, havia algo mais que o incomodava: a verdade sobre o passado de Delfina e o impacto disso em sua própria vida. Enquanto o projeto avançava, o peso da herança de sua família o seguia, como uma sombra constante. Gael ainda não havia revelado a Delfina a extensão completa da herança que ela possuía. Sabia que, com isso, viriam não apenas as recompensas, mas também o dilema de como isso afetaria a dinâmica entre eles. Naquela manhã, enquanto analisava mais documentos relacionados ao centro, o telefone tocou. Era uma ligação do advogado de sua família, o Sr. Mateus Carvalhal, que havia sido confiável por anos. Gael atendeu com a mente distante, tentando se concentrar no que o advogado tinha a dizer. Senhor Gael, tenho algo importante para lhe contar. Você pode me receber hoje à tarde? Claro, Mateus, mas pode adiantar o que é? Gael perguntou, com a voz baixa, tentando esconder a preocupação que se formava em seu peito. Não é algo que eu possa dizer por telefone. É sobre a situação de Delfina. Eu recomendo que nos encontremos pessoalmente. Há documentos que você precisa ver. O tom de urgência na voz de Mateus fez o coração de Gael disparar. Ele sabia que as revelações sobre o passado de Delfina estavam longe de ter terminado, mas o que mais poderia vir à tona? Ele sentiu uma mistura de apreensão e curiosidade, como se uma camada da verdade ainda estivesse sendo escondida. No final da tarde, Mateus chegou à mansão. Gael o conduziu até o escritório, onde a conversa logo se iniciou. Senhor Gael, durante nossa pesquisa sobre o passado de Delfina, encontramos algo que não poderíamos imaginar. A herança dela é, de fato, algo legítimo e de valor significativo. Mas há algo mais. Um documento que nunca foi registrado, mas que pode mudar o curso dessa história. Gael sentiu uma pontada no estômago. Ele não sabia o que esperar, mas sabia que o segredo estava prestes a ser revelado. O advogado abriu uma pasta e retirou uma cópia de um antigo testamento. Este é o testamento de seu pai, Alcebiades Vasconcelos. Ele foi assinado anos antes de sua morte e contém detalhes sobre a propriedade do terreno que, por décadas, acreditávamos ser exclusivamente da família Vasconcelos. Porém, como o senhor verá, o documento também menciona a família de Delfina. Eles têm direito a uma parte significativa dessa terra, algo que foi ocultado na época. Gael ficou em choque. Ele havia ouvido histórias sobre a relação de seu pai com o terreno, mas nada que se comparasse à gravidade do que estava descobrindo. O pai de Gael, um homem de grande poder e influência, havia escondido um direito legítimo de Delfina, fazendo-a perder a propriedade e, com isso, sua estabilidade. Isso não faz sentido, murmurou Gael, passando as mãos pelo rosto, tentando processar a informação. Meu pai tomou essa terra?
Ele nunca mencionou isso. Mateus suspirou. Sim, ele fez. E não foi apenas isso. Ele manipulou o sistema, usou influências políticas e jurídicas para garantir que a família de Delfina não tivesse acesso a nada. Isso foi feito de maneira sutil, mas eficaz. O resultado foi que a senhora Delfina e sua família caíram na pobreza, enquanto sua família prosperou com o terreno. Gael sentiu uma raiva crescente. Era uma raiva de seu pai, por ter sido tão insensível, tão calculista. Mas também havia uma raiva direcionada à sua própria cegueira. Como ele, filho de Alcebíades, poderia ter ignorado isso por tanto tempo? E agora? O que devo fazer com essa informação, Mateus? Gael perguntou, sua voz agora carregada de angústia. O advogado hesitou antes de responder. A questão legal é complexa, mas a verdade é que Delfina tem direito a essa herança. Se ela decidir buscar isso, há um processo judicial longo e difícil, mas ela pode reivindicar sua parte. O que o Senhor faz com isso depende de sua decisão. Gael sentiu um peso nos ombros. Ele sabia que não poderia mais adiar a conversa com Delfina. Ele precisava contar a ela a verdade, por mais difícil que fosse. Na manhã seguinte, Gael convidou Delfina para um encontro no escritório. Ela entrou, como sempre, com uma expressão gentil, mas sabia que algo estava diferente. Gael pediu que ela se sentasse. Delfina, preciso conversar com você sobre algo muito sério. O que vou dizer pode mudar tudo entre nós. E eu não quero que você me julgue por não ter falado antes, mas agora é o momento. Delfina olhou para ele com uma calma desconcertante. Gael, você tem me dado uma nova chance na vida, e eu confio em você. Pode me dizer o que for necessário. Sei que você está tentando fazer o que é certo. Gael respirou fundo e começou a contar tudo o que descobriu. Ele revelou a verdade sobre o terreno, o testamento do pai e o direito que Delfina tinha àquela parte da fortuna de sua família. À medida que ele falava, Delfina permanecia em silêncio, absorvendo cada palavra, sem mostrar nenhum sinal de surpresa. Quando ele terminou, ela simplesmente disse, eu já sabia, Gael. O olhar de Gael se encheu de confusão. Como assim você já sabia? Eu soube desde o momento em que você começou a me ajudar. Eu sabia que esse terreno, de alguma forma, era meu. E sempre soube que o que aconteceu com minha família não foi justo. Mas o que me importa agora, Gael, é o que você vai fazer com essa verdade. O que você fará agora? Gael ficou em silêncio. Ele não sabia qual seria o próximo passo. A decisão estava em suas mãos. E, pela primeira vez em muito tempo, ele se sentiu completamente perdido. Gael Vasconcelos nunca imaginou que a vida de sua governanta, Delfina, poderia ter um impacto tão profundo em sua própria história. Depois de revelações devastadoras sobre o passado de sua família, ele se viu à beira de um abismo, sem saber qual direção tomar. Ele havia feito tudo o que podia para ajudar Delfina, mas agora ela tinha o poder de destruir sua herança, algo que seu pai, Alcebíades Vasconcelos, havia cuidadosamente preservado. As palavras de Delfina ecoavam em sua mente. O que você fará agora? O peso da decisão pairava sobre ele, como uma nuvem escura, tornando cada momento dentro de sua própria mansão mais insuportável. A mansão que ele amava e que sempre foi sinônimo de poder e sucesso agora parecia mais um labirinto de culpabilidade. O que, afinal, poderia justificar os erros de seu pai? O que, se é que algo, poderia redimir a crueldade com a qual ele tratou a família de Delfina, despejando-os na miséria? A dor de descobrir a verdade parecia insuportável, mas Gael sabia que não poderia ignorá-la. O próprio conceito de herança, algo que ele havia visto como sua única responsabilidade, de repente se tornava uma questão moral. O que ele faria com essa riqueza que não era totalmente dele? Ele sabia que sua vida, até aquele momento cheia de luxo e conforto, estava sendo testada de maneiras que ele jamais imaginaria. Naquela tarde, enquanto olhava para a construção do centro para idosos em andamento, Gael teve uma ideia. Talvez a resposta estivesse em algo mais simples, algo que o conectasse ao que realmente importava: a mudança. Talvez ele pudesse, finalmente, corrigir o erro de seu pai, de sua família, e construir algo que fosse realmente importante. Algo que fosse de Delfina, mas também de todos os que,
como ela, foram injustiçados. Gael sabia que o caminho à frente não seria fácil. Ele precisaria convencer Delfina a aceitar a parte da herança que, por direito, lhe cabia e, ao mesmo tempo, lutar contra os fantasmas do passado de sua própria família. A ideia de ser uma figura importante na vida de Delfina, ajudando-a a se reerguer e finalmente recebendo o que era seu por direito, parecia ser o passo correto, mas também carregava um peso enorme. Ele decidiu então que iria se encontrar com Delfina novamente, mas desta vez com um plano mais concreto. Na manhã seguinte, ele a convidou para um encontro no escritório. Quando ela chegou, Gael a conduziu até a mesa, onde já havia preparado tudo o que precisava para explicar seu pensamento. Delfina, eu sei que minha família fez algo impensável. Eu sei que o que aconteceu com você e com sua família foi uma grande injustiça. O que você tem direito a receber é seu por direito, e é algo que vou garantir. Não há mais o que questionar. Delfina olhou para ele com uma expressão calma, mas seus olhos mostravam que ela estava atenta. Ela sabia que aquele momento seria decisivo, mas também sabia que o que Gael estava oferecendo não era apenas uma reparação financeira. Era algo mais profundo, algo que poderia mudar o curso de suas vidas para sempre. Eu sempre soube, Gael. E sempre soube que um dia, a verdade viria à tona. Mas eu não quero a sua fortuna apenas porque é um direito legal. O que mais me importa é que isso seja usado para algo que beneficia muitas outras pessoas. Gael estava surpreso. Ele sabia que Delfina era uma mulher de princípios, mas ouvir essas palavras fez seu coração apertar. Ela não estava atrás do dinheiro. Ela queria mais. Queria que sua vida, e a herança que ela estava recebendo, tivesse um propósito maior. Algo que beneficiasse a todos ao seu redor. Algo que refletisse sua verdadeira essência de compaixão e generosidade. Eu entendo, Delfina. É por isso que estou propondo algo que acredito que pode ser o melhor para todos. Além de garantir a sua parte da herança, quero que você me ajude a completar o projeto do Centro para Idosos. Quero que seja um lugar que honre sua história e que ajude tantas pessoas quanto possível. E, acima de tudo, quero que seja seu, como uma forma de retribuição e justiça. Delfina olhou para ele por um longo momento, como se estivesse avaliando cada palavra, cada sentimento. Ela sabia que Gael estava oferecendo mais do que apenas dinheiro ou um projeto. Ele estava oferecendo uma chance de reconstruir o passado e usar a riqueza de forma justa. Gael, eu não sei se o que você propõe é o suficiente para pagar o que me foi tirado. Mas talvez, apenas talvez, seja o primeiro passo para algo mais. Algo que seja de todos, não apenas de uma pessoa ou de uma família. Ele sentiu uma onda de alívio. Delfina não estava rejeitando sua oferta, mas estava pedindo algo mais. Algo que iria além da reparação pessoal e que tocaria o coração da comunidade. Para ela, a justiça não era apenas uma questão financeira. Era uma questão de humanidade. Nos dias seguintes, Gael e Delfina trabalharam juntos para transformar o projeto do Centro para Idosos. Mais do que uma construção, aquele lugar começou a tomar forma como um símbolo de redenção. O que começou como uma tentativa de reparação de uma dívida agora se transformava em um legado que honrava a história de Delfina e o desejo de justiça de Gael. Ao longo do processo, Gael se encontrou mais conectado com a ideia de que riqueza e poder não são apenas ferramentas para o benefício pessoal. Ele passou a ver o dinheiro como uma ferramenta para causar um impacto positivo na vida das pessoas, e não como um fim em si mesmo. O Centro para Idosos não era mais apenas um projeto para honrar Delfina. Agora, era um reflexo de sua própria mudança interior. Delfina, por sua vez, não procurava mais por vingança ou pela simples restituição de sua fortuna. Ela queria que sua história, marcada por injustiças, fosse lembrada como uma inspiração para os outros. Ela estava disposta a olhar para o futuro e transformar o que parecia ser um passado de dor em uma fonte de esperança para muitos. Ao final daquele mês, o Centro para Idosos estava pronto para ser inaugurado. E Gael sabia que o trabalho de redenção, para ele e para Delfina, estava apenas começando. A inauguração do Centro para Idosos foi um marco não só na vida de Delfina, mas também na de Gael. Aquela construção, que tinha começado como um símbolo de reparação, agora se tornava um verdadeiro farol de esperança para aqueles que mais precisavam. Durante semanas, Gael se dedicou com afinco ao projeto, ao lado de Delfina, para garantir que tudo fosse perfeito. A cada dia que passava,
ele sentia seu coração mais leve e sua alma mais tranquila. No entanto, uma nova reviravolta estava prestes a surgir, algo que poderia transformar toda sua visão sobre a vida, sobre sua herança e sobre a verdadeira natureza de sua relação com Delfina. Na manhã da inauguração, Gael se encontrava em seu escritório, revisando os últimos detalhes do evento. Ele não conseguia deixar de refletir sobre como sua vida havia mudado nos últimos meses. Aquele homem arrogante e focado exclusivamente em acumular riquezas parecia agora uma lembrança distante. Ao seu lado, Delfina estava radiante, com um sorriso que iluminava sua face. Mesmo aos 73 anos, ela exalava uma energia renovada, um brilho nos olhos que fazia Gael sentir uma enorme gratidão por tê-la em sua vida. Eles haviam superado tanto juntos, e o que era antes um complexo relacionamento patrão-empregada agora se transformava em algo muito mais profundo, uma verdadeira amizade. Delfina havia se tornado sua mentora, sua guia espiritual, e o que ela fazia não era apenas por sua própria causa, mas por uma causa maior, algo que ele começava a entender mais claramente a cada dia. Ao chegarem no centro para idosos, a cerimônia estava prestes a começar. Vários convidados importantes, incluindo autoridades locais e outras pessoas influentes, estavam presentes. No entanto, o evento não era apenas uma celebração da inauguração do centro. Para Gael, era também um momento simbólico de sua própria redenção, de sua própria transformação. Ele sabia que aquilo representava mais do que o simples ato de corrigir o erro de seu pai. Era uma chance de ele reescrever sua própria história, de redefinir sua relação com a fortuna e com o mundo ao seu redor. Durante o evento, Delfina foi chamada ao palco para discursar. Gael a observava com orgulho, vendo a mulher que antes parecia ser uma simples governanta agora em um papel de destaque, com a coragem de quem havia superado enormes adversidades. Ela estava ali, diante de todos, com a cabeça erguida, sem nenhum resquício da mulher submissa que ele conhecia no passado. Este centro, Delfina começou, não é apenas um lugar para aqueles que precisam de cuidados. É um espaço de amor, de respeito e, principalmente, de dignidade. Cada um que passar por essas portas será tratado com a mesma consideração com que eu desejo ser tratada. Porque, no final, todos merecemos ser vistos. As palavras de Delfina ressoaram no coração de Gael, que se sentia mais tocado a cada momento. Ele havia aprendido, nos últimos meses, que a verdadeira riqueza não se mediria mais em bens materiais ou em propriedades. O que ele havia encontrado em Delfina era algo mais valioso: a sabedoria, a humanidade e o entendimento profundo de que a vida não é uma questão de acumulação, mas de contribuição. Ao final do discurso, quando Delfina estava deixando o palco, algo estranho aconteceu. Gael a viu se dirigir rapidamente para uma das salas internas do centro, com um olhar apressado e um tanto perturbado. Ele, que estava cercado por vários dos seus convidados, imediatamente sentiu que algo estava errado. Sem hesitar, ele se afastou da conversa e seguiu Delfina até a sala. Ao entrar na sala, ele a encontrou debruçada sobre uma mesa, com um pedaço de papel nas mãos. Ela parecia abalada, e seu semblante estava pálido. Gael, com a preocupação tomando conta de seu peito, aproximou-se rapidamente. Delfina, o que aconteceu? Está tudo bem? Perguntou, sua voz carregada de ansiedade. Ela olhou para ele, mas por um momento ficou em silêncio, como se estivesse tentando reunir forças para falar. Então, com a voz trêmula, ela respondeu: Gael, você precisa saber de algo. Algo que vai mudar tudo. O coração de Gael disparou. Ele nunca a havia visto tão vulnerável. Ela estava com as mãos tremendo, e ele sabia que aquilo não era um bom sinal. Do que você está falando? Perguntou ele, forçando um sorriso, tentando esconder a apreensão que sentia. Delfina respirou fundo antes de continuar. Eu encontrei algo, uma carta. E essa carta tem tudo a ver com o que aconteceu com minha família. Mais do que isso, tem tudo a ver com você, Gael. Ela fez uma pausa, como se as palavras estivessem pesando sobre ela. Gael se aproximou ainda mais, agora completamente absorvido pelo mistério que se desenrolava diante dele. Essa carta foi escrita por seu pai, Alcebíades. Ele sabia da injustiça que cometeu, Gael. E não apenas isso. Ele sabia que o destino de sua fortuna estava entrelaçado com o meu. Gael sentiu seu estômago revirar. O que ela estava dizendo parecia insano.
Seu pai havia feito tantas coisas para proteger sua riqueza, então como poderia haver uma ligação entre ele e Delfina? Eu não entendo, Delfina. O que isso tem a ver comigo? Delfina olhou para ele com os olhos cheios de lágrimas. Ele sabia que minha família tinha direito a uma parte da fortuna, Gael. E ele, ao invés de corrigir isso, fez de tudo para manter isso em segredo. Mas agora você precisa saber a verdade. E essa verdade vai mudar a forma como você vê tudo, sua família, seu futuro e até a sua própria vida. As palavras de Delfina ecoaram na mente de Gael como um trovão. Ele não conseguia compreender completamente o que ela estava dizendo, mas sabia que algo de imenso estava por vir. Uma reviravolta no destino que ele não poderia ignorar. O que você quer dizer com isso? Perguntou, sua voz falhando pela tensão. Você vai descobrir, Gael, o que meu pai fez e o que você precisa fazer agora. A verdade está aqui, e ela não pode ser ignorada. Gael sentiu que sua vida estava prestes a virar de cabeça para baixo mais uma vez. A verdade que Delfina estava prestes a revelar poderia mudar tudo. Ele só não sabia ainda até que ponto. A revelação de Delfina deixou Gael sem palavras. Ele não sabia como reagir, mas uma sensação desconfortável começou a tomar conta de seu corpo, uma mistura de culpa, surpresa e confusão. Ele havia crescido acreditando que sua fortuna era fruto do trabalho árduo de seu pai, Alcebiades Vasconcelos, e que tudo aquilo era apenas o resultado de um legado de esforços e escolhas estratégicas. No entanto, agora, a verdade estava se desdobrando diante dele, como uma sombra que ameaçava cobrir toda a sua percepção sobre o que realmente acontecerá. Gael ficou em silêncio por alguns segundos, tentando processar as palavras de Delfina. Ela estava diante dele, com os olhos brilhando, não de alegria, mas de uma tristeza profunda e uma angústia que só alguém que vivenciou o peso de um segredo por tanto tempo poderia carregar. Gael respirou fundo e, com a voz trêmula, perguntou: "Então é verdade? Meu pai fez algo tão grave assim? Como você tem certeza disso?" Delfina olhou para o papel que ainda segurava em suas mãos e lentamente o estendeu para ele. Este é o documento que ele escreveu, Gael. Foi uma carta deixada para mim, por um motivo que ele acreditava ser nobre. Mas você precisa entender. Alcebiades sabia que a fortuna dele não era apenas dele. Ele tinha consciência de que sua família deveria uma parte dessa riqueza à minha família. E não o fez. Em vez disso, tomou o que era meu e de meus pais. E, para não ser descoberto, fez de tudo para esconder essa verdade. Gael olhou para o pedaço de papel, que parecia tão simples, mas que carregava uma carga emocional que ele não podia compreender completamente. Ele sabia que, para entender o alcance daquilo, teria que ir além de sua raiva e decepção. Tinha que ver o contexto como um todo, não apenas como uma história de traição. No entanto, ele não conseguia ignorar a dor que aquelas palavras causavam. Mas por que só agora? Porque você nunca me contou antes? Gael perguntou, um pouco mais calmo, mas ainda tentando entender os motivos de Delfina. Delfina, então, olhou para ele com uma expressão de compreensão. Eu sabia que você não entenderia no começo, Gael. Eu era apenas uma governanta para você, alguém que passou anos cuidando da sua casa e da sua família, enquanto eu escondia meu próprio sofrimento. Mas eu nunca queria que você se sentisse culpado. Eu sabia que, um dia, você descobriria a verdade, e que seria o momento certo para fazer justiça. Eu queria que fosse você a tomar a decisão, não eu. E agora, que você sabe, a decisão é sua. Gael sentiu o peso daquelas palavras. Ele não sabia o que fazer com essa revelação. Sua vida havia sido construída sobre a ideia de que ele herdara uma fortuna justa, de que ele tinha conquistado sua posição através de escolhas difíceis e de trabalho árduo. Mas e agora? Como ele deveria olhar para aquela herança, sabendo que ela foi, em parte, construída em cima de uma injustiça? O que você espera de mim, Delfina? Gael perguntou, com uma tristeza que ele não conseguia esconder. Eu não espero nada de você, Gael. Eu não quero nada. Eu já sofri demais. O que eu quero é que você entenda que há um legado maior do que a sua fortuna. Eu sei que você é um homem bom, e que, talvez, você precise lidar com esse passado de uma maneira diferente.
Mas a verdade precisa ser reparada. Não apenas por mim, mas por todos que foram afetados por essa injustiça. Gael sentiu como se sua própria fundação tivesse sido abalada. Ele sabia que tinha a oportunidade de mudar as coisas, de fazer o certo. Mas, por outro lado, a ideia de que sua família poderia ter sido responsável por tamanha dor o deixava profundamente perturbado. Como ele poderia viver com isso? Como ele poderia corrigir algo tão monumental, algo que parecia intransponível? Ele sabia que não poderia simplesmente ignorar aquilo. Delfina estava certa. O que mais importava ali não era apenas a fortuna ou a herança, mas sim o reconhecimento da dor do outro e a tentativa de reparar os danos causados. Gael não sabia qual seria a melhor maneira de fazer isso, mas ele sabia que não poderia continuar sua vida sem enfrentar essa verdade. Eu não sei como posso fazer isso, Delfina. Como posso corrigir algo que foi feito há tantos anos? Gael disse, com a voz carregada de frustração. Delfina, então, deu um sorriso triste. Você começa com o que é certo, Gael. Às vezes, não há respostas fáceis. A única coisa que podemos fazer é dar os primeiros passos em direção ao que é justo. E com essas palavras, Delfina se afastou lentamente, deixando Gael em meio a um mar de pensamentos confusos. Ele sabia que o que estava prestes a fazer mudaria sua vida para sempre. Mas também sabia que não poderia mais se esconder atrás de suas próprias inseguranças. Ele precisava enfrentar a verdade. E a verdade era que, em algum ponto da história de sua família, havia uma dívida a ser paga. Após um longo momento de reflexão, Gael levantou-se e caminhou até o escritório, onde seus assessores o esperavam para discutir a agenda do dia. Mas, ao entrar na sala, ele sentiu que sua mente estava em outro lugar. A conversa com Delfina o consumia por completo. Ele sabia que o evento da inauguração do centro para idosos não era o fim de sua jornada, mas apenas o começo de um novo capítulo em sua vida. Aquele novo capítulo, no entanto, não seria fácil. O que ele faria com a carta de seu pai? Como ele poderia corrigir o erro que fora cometido? E, mais importante, como ele poderia redimir a si mesmo e a sua família diante de um passado tão doloroso? Essas perguntas ecoavam em sua mente, mas uma coisa era certa: ele não poderia continuar a vida sem buscar respostas. E, para isso, precisaria contar com a ajuda de Delfina, a mulher que havia transformado sua visão sobre o mundo e sobre o que realmente importava na vida. Gael sabia que, com o tempo, a verdade se revelaria, e ele teria que estar pronto para enfrentá-la. Gael Vasconcelos acordou naquela manhã com uma sensação diferente, como se o peso do mundo tivesse sido retirado de seus ombros. A decisão estava tomada. Depois de uma longa noite de reflexão, ele sabia o que precisava fazer. A história de sua família, que até então ele considerava apenas uma sucessão de vitórias, agora estava marcada por um erro inegável, e ele não podia continuar vivendo com a ideia de que aquele erro nunca fosse reparado. Delfina já havia sido uma parte fundamental dessa mudança em sua vida, mas agora ele estava pronto para dar o passo definitivo. Depois de semanas de reuniões e investigações, ele havia encontrado a solução para corrigir o erro de seu pai, Alcebiades Vasconcelos. O terreno que fora tomado da família de Delfina seria devolvido, mas não da maneira simples que ele imaginara. Gael tinha algo muito maior em mente. Ele sabia que o valor financeiro que ele poderia transferir para Delfina seria uma ajuda significativa, mas ele queria mais. Ele queria que o legado de sua família fosse, de fato, reescrito. O terreno devolvido não seria apenas um pedaço de terra, mas a fundação de um centro de ajuda a idosos, um local onde pessoas como Delfina, que dedicaram suas vidas a servir sem serem reconhecidas, encontrassem paz e cuidado nos últimos anos de vida. Delfina havia aceitado a ideia, mas com hesitação. Ela nunca quis mais do que o simples reconhecimento do erro cometido, mas Gael sabia que a reparação precisava ser mais profunda, mais simbólica. Ela, no entanto, não conseguia compreender a magnitude de seu gesto até que, finalmente, o novo centro de idosos foi inaugurado com seu nome, Centro de Acolhimento Delfina Amarantes. Uma homenagem que ia muito além da restituição de um terreno, era uma verdadeira redenção. Na cerimônia de inauguração, Gael estava nervoso, mas também certo de que estava fazendo o que precisava ser feito. Delfina estava ao seu lado, ainda com aquela expressão serena, mas os olhos cheios de gratidão.
Ela sabia que Gael não estava apenas reparando um erro, mas transformando a vida de muitas pessoas, incluindo a dela. Ela olhou para ele, e ele sorriu, um sorriso genuíno, de quem finalmente encontrou a paz. Eu sempre soube que você tinha algo especial dentro de si, Gael, Delfina disse, com a voz suave, mas cheia de emoção. Eu sabia que, no fundo, você entenderia o que precisava ser feito. E não foi só por mim, mas por todos aqueles que, como eu, passaram a vida inteira esquecidos. Gael respirou fundo e assentiu. Eu não sou mais o homem que chegou aqui há semanas, Delfina. E, mais importante, nossa história, a história de nossa família, não será mais sobre o que foi tomado, mas sobre o que podemos dar. Não podemos mudar o passado, mas podemos construir um futuro melhor. Aquele momento de reflexão foi interrompido pelos aplausos de todos os presentes. Muitos deles eram pessoas que haviam sido beneficiadas pelo novo centro. Ali, naquele local, estavam sendo cuidadas, acolhidas e, finalmente, reconhecidas. Os aplausos não eram apenas para Gael e Delfina, mas para todos os envolvidos naquele projeto de redenção. Após a cerimônia, Gael e Delfina caminharam juntos pelo centro, observando os idosos sorrindo, conversando e vivendo uma vida que, antes, parecia distante de seu alcance. Gael sentia que tudo estava se encaixando. Ele sabia que, apesar de sua fortuna, o que realmente importava não era o dinheiro ou os bens materiais, mas o impacto que ele podia causar na vida dos outros. Gael, você não imagina o quanto isso significa para todos nós, Delfina falou com a voz embargada. Você fez mais do que devolver um terreno. Você me deu um propósito, um significado para minha vida e para de tantas outras pessoas. E por isso, eu sou eternamente grata. Gael olhou para ela e sorriu. Ele sabia que estava começando uma nova jornada, não apenas como herdeiro de uma fortuna, mas como alguém que finalmente entendia o verdadeiro valor da vida e das escolhas que fazemos. O que antes parecia ser uma história de erro, traição e injustiça, agora se transformava em uma história de redenção. Gael havia encontrado sua verdadeira missão, não apenas corrigir o erro do passado, mas construir um futuro onde a generosidade e a justiça fossem a base de tudo. E, mais importante, ele havia encontrado em Delfina uma verdadeira família. Eles haviam passado de patrão e governanta para algo muito mais significativo. Amigos, parceiros e agora, uma nova família que compartilhava um vínculo que ia além daquilo que o dinheiro poderia proporcionar. Eu só queria que meu pai tivesse visto isso, Delfina, Gael disse, olhando para ela. Ele não imaginava que sua herança teria esse impacto. Mas agora, eu sei que é o que ele teria desejado. Delfina sorriu, os olhos marejados. Ele provavelmente nunca entendeu, Gael. Mas você entendeu. E, no fim, isso é o que importa. E assim, a história de Gael Vasconcelos e Delfina Amarantes terminou de uma maneira inesperada, mas profundamente tocante. Não com riqueza material, mas com a verdadeira herança do coração humano, a capacidade de perdoar, de redimir e de fazer a diferença na vida do outro. Se você chegou até o final, comente banheiro, curta e compartilhe, sua ajuda é super importante. Não se esqueça de se inscrever para acompanhar nossos próximos vídeos. Até a próxima!